Olha que prazer tão grande, entrevista especial para o Dia das Mães, a minha sempre professora Odete. Eu acho, não lembro, eu tive aula com a senhora um período muito pequeno, eu não lembro quanto tempo, mas o fato da senhora estar ali na Escola Municipal Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, né? Sim, E sempre tão querida com toda a comunidade, uma pessoa pioneira aqui no bairro Socomim também. Em homenagem a todas as mães, uma alegria esta entrevista com a senhora. Agora veja como são interessantes as coisas, como Deus faz as coisas acontecerem. Tentei entrevistar a senhora para o dia do aniversário da cidade, para o especial de Natal já. Acabou que não deu certo por causa da correria minha e da senhora. Também para o aniversário do site, aniversário da cidade, não deu certo. Deus é muito. A gente sabe que ele é muito sábio, mas mais ainda porque quis que a senhora desse entrevista no dia muito especial para a senhora, que é o Dia das Mães. isso, Né? Então veja isso como aí, tudo é na vontade de Deus, Deus escolheu certinho, né? A isso data, né? isso aí. Dona Odete, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Derek, tudo bem? É um prazer a gente dar essa entrevista para você. E vamos lá, vamos ver o que você quer saber da minha vida, né? Vamos bater um papo bem legal, Vamos né? bater um papo. A Dona Odete é mãe de 4 filhos. Mãe de 4 filhos. Tem o rapaz, que é o Jandê. Jandi. Jandi. Estudamos na época aí, era no mesmo Mais colégio. velha, tua idade. Aham. E daí também o Jander e as meninas? As meninas Ana Maria, Ana Maria. Ana Lúcia, daí o Jande, depois a Elizabeth, Olha que a gente chama de Beth. Beth. Beth, Em a mais homenagem. novinha. Em memória. A mais novinha a já mais- está com quase 50. Olha que legal, quase igual em casa. Em casa eu sou o mais novo. Eu e a Pia estamos Os com bebês, 59, né? os bebês, né? Isso. A gente ia lá ajudar a mãe a limpar a sala de aula, com E muita eu alegria. lembro. A senhora lembra desse tempo? Lembro de você, lembro da tua irmã. Olha que né? a gente não cresceu muito em altura, viu? E aí, em homenagem póstuma ao seu esposo, o nome do seu esposo? Jair Diniz. Jair Diniz, muito querido também, né? Ele Por é toda a muito cidade, conhecido, né? Muito né? conhecido, que nos deixou estar lá olhando por nós lá fazem 6 anos. A senhora comentou 6 comigo, anos né? que ele faleceu, né? Foi embora já. Dona Odete, a senhora nasceu em Eu nasci em Piraí do Sul Piraí do Sul. e Que já dia? estou com bastantinha idade, Exato. bem A avançada. senhora nasceu que dia? Eu nasci no dia 10 de fevereiro de 1940. Posso falar, né? Pode, Porque não, por favor. não adianta a gente esconder, né? Quem não gosta de falar a idade são essas meninas de 20 anos até 30. Ai, acho que eu não vou falar a idade. Mas, né, mas a senhora nasceu nos anos 40. 40. Que legal. Bem que eu gostaria de ter uns 40 menos, né? Do, A gente está aí na. Dona na Odete, ativa a senhora está ainda, igual ao né? vinho. A senhora sabe, né, a questão do vinho, né? Quanto mais tempo, ele fica melhor. Então, graças a Deus que a gente pode contar com pessoas como a senhora, com tanta vivência, com tanta história para nos contar, né? Isso aí. Isso é muito A legal. gente Então, quer dizer que a senhora nasceu em Piraí do Sul. nasci em Piraí. E vim para Telêmaco, né? Que naquela época era Monte Alegre, Monte Alegre, isso. Cidade Nova. Isso. Foi em 1959. 59. 59, já comecinho de 1960. Uhum. Daí eu me casei, né? Uhum. A senhora veio para cá porque a senhora conheceu o seu namorado na época, ou os seus pais viriam mesmo? Até quando eu vim de Piraí, eu fiquei em Ventania uns 2 anos. Isso. Que eu licionei lá em Ventania. Olha que legal. Licionei uns 2 anos. Daí que eu conheci o meu marido, a gente se casou, daí que nós viemos para cá. Olha que legal. Então foi no ano de 1960, assim. Ou mais. Dona Odete, né? então a senhora foi aquela normalista que logo que se formou professora já foi para a sala de aula? Já, porque em Piraí tinha um curso normal regional Uhum. que equivalia a normal colegial de Entendo. hoje, né? Que é o magistério. Uhum. E então eu fiz essa normal regional e já adquiri o diploma e já comecei a trabalhar.
Olha que legal. como professora, até inclusive naquela época era pelo município de Tibagi. Aham, E daí quando eu vim para cá, eu já comecei a ter os meus filhos, né? Então Aham. eu deixei de lecionar quando eles estavam maiorzinhos, que eu voltei a ativo. A senhora voltou Daí, bastante. daí eu fiz também a colegial, né? Ah, Normal colegial aqui em Telêmaco Borba. a senhora estudou o colegial aqui? Eu estudei. Olha que Aham. interessante. Eu fiz essa normal regional lá em Piraí. Entendi. E depois aqui eu fiz mais 3 anos. Na época era 3 anos, né? Eu fiz a normal colegial, que era a Escola Normal Nossa Senhora de Fátima. Aham, que era lá onde hoje é o núcleo? Isso, Aham. ali do ladinho Do do Wolf. Wolf. Aham, hoje é o núcleo lá. Aham. É o núcleo. Que legal, dona Odete. Pois é, daí estudei, me formei e tive a sorte de logo em seguida já ser chamada, né? Olha que legal. Porque eu me formei, já fui chamada, daí que eu vim. Comecei lá na Vila São Francisco, numa escolinha na Castro Alves. Olha que legal. Fiquei uns 4 meses lá. Aham. E naquela época, quando ia surgindo a vaga mais perto da casa da gente, assim, Isso. eles já chamavam para a gente vir mais perto, né? Isso. E eu vim aqui no Costa Silva, onde fiquei minha vida toda ali. Exato. Teve uma época que eu dei uma saidinha do Costa Silva, porque eu trabalhei no antigo Decas. A senhora trabalhou no Decas? A minha mãe foi zeladora lá no Decas também. É, no Decas. Uhum. E fiquei lá uns 2 anos e pouco, 3 anos no Decas. Gente, para quem não sabe, o Decas é onde hoje é a Secretaria de Assistência Social. Não, a Secretaria da Educação. Ah, É Departamento de Educação. porque lá era educação antigamente. É. Aham. Hoje. Daí atrás do Decas funcionava isso que você falou. A Secretaria de Assistência Social. Isso. É que hoje, no geral, ali é a Isso. Secretaria de Assistência Social hoje. Isso, hoje é. Aham, que legal. Lá, gente, na época. lá era a educação. Isso. Exato, por isso que é o DECAS, Departamento de Educação e Cultura. Isso. Né? Então, só para vocês lembrarem. Que legal, dona... Que legal. Agora, me conte uma coisa. Eu quero saber da senhora, dona Odete, quando a gente ia, eu fui muito para Castro com a minha mãe visitar os meus tios lá, não é? Inclusive, a minha tia Ercília fez aniversário ontem, a gente já tem como uma mãe. Estamos gravando, gente, com bastante antecedência, entrevista especial, costumo fazer isso. A gente está gravando no dia 2 de maio para o Dia das Mães. E aí, a gente passava perto de um santuário lá, ou de um grande colégio lá em Piraí, Colégio das Irmãs. Que colégio que era? Colégio Santa Marcelina, né? Santa Marcelina, verdade. Em Piraí do Sul, né? A senhora estudou lá? Não. Ah, tá. Gostaria de ter estudado, porque eu achava assim muito bonito, né? Aham. Quando a gente é criança, a gente tem aquele sonho. Exato. Acho bonito, né? Aham. Eu tinha umas amigas que até, inclusive, estudou junto, né, na Escola Normal Regional, que, como eu já falei. Aham. Então, elas vinham lá do colégio, que elas eram internas, elas estudavam junto, né? Depois voltavam para o colégio. Aham. E eu achava, assim, aquilo maravilhoso, muito Aham. bonito. Não, Mas gente... eu morava em Piraí, Exato. então não precisava eu ter, assim, internato, né? Aham. As meninas eram internato. Estavam internas no Santa Marcelina. Deixa eu contar uma coisa engraçada aqui. A minha Covid, ela fez, de vez em quando, dar um lapso, né, de memória. Eu esqueci de falar, eu esqueci daquele momento de falar o nome da professora Odete, tanto que eu falei a senhora, fui falar, né? Então, Ana, obrigado, viu? Em todo caso, ela, Odete aqui, mas está no maior do meu coração, você sabe como eu gosto da senhora, né? Eu passo por aqui quando a senhora tá, eu dou um grito, né? A dona Odete, né? Então tá. A dona Odete, que lecionou muito tempo ali no Costa e Silva, foi convidada para ser diretora, inclusive, não é, dona Odete? Dona Odete, eu gostaria que a senhora comentasse da sua vida lá no Costa e Silva. Aqui no Costa e Silva, 1, 2, 3 quadras. Isso. Pois é, eu fui convidada porque a diretora havia saído, né? Então, a vaga em aberto. Uhum.
Mas eu gostava mesmo, era de sala de aula. Ah, Eu sempre gostei de sala de aula. hum, Depois, mais tarde, né, eu fiquei como assistente educacional. que legal. Mas como diretora mesmo, eu não... Agora, dona Odete, a senhora lembra de mim e da minha irmã limpando sala lá no Eu Costa Silva? lembro sim, É. você saía da escola, Ah. da sala de aula, e você ficava ajudando a mãe. E a senhora sabe que eu andei descobrindo que a Ana tá, obrigado por estar aqui participando da entrevista aqui, né? Eu convidei a Ana, inclusive falei, Ana, eu gosto muito, né? Eu tenho um critério, dona Odete, quando são pessoas assim, quando são pessoas com Mas, 75 anos a mais, eu sempre peço que um filho acompanhe a entrevista, sabe? Tá bom? Aí, obrigado, Ana, por estar aqui. Aí, eu lembro algumas vezes que nós ficamos em recuperação, algumas não, gente. Todos os anos a gente ficava em recuperação, sabe? E a gente, tá bom, ficávamos em recuperação. Naquela época, filhos não questionavam os pais, graças a Deus a gente era bem educadinho e tal e tal. Aí, quando já entendendo, pegamos o histórico. Uma grande surpresa, nós nunca havíamos ficado em recuperação, exceto uma vez que a professora Ernestina me reprovou, sabe? Nós nunca havíamos ficado em recuperação. Mas olha a lógica da história. Se a gente ficasse em recuperação, a gente ia ajudar a nossa mamãe lá a limpar a sala? Não, né? eu acho que não. Não. Então, por que a gente ficava em recuperação? Que daí a gente ajudava a nossa mãe. Dona Nair, hein? Só que a minha mãe era muito carinhosa, sabe? Muito carinhosa, muito Todo querida, mundo sabe? queria muito bem a dona Nair, né? A mãe era muito carinhosa, então isso aí não foi uma forma assim de abusar da gente, não, pelo contrário. Ela foi inteligente, porque, olha, então nós vamos dormir até 10 horas da manhã, né? Então daí levava a gente lá, e a gente pegava 6 horas da manhã, né? Que era o horário, né? A gente ia com alegria, a gente gostava, a gente se sentia bem, né? E a gente tinha orgulho, sabe? A gente tinha orgulho de... A mãe tinha o costume, dona Odete, falando mais de mim do que da senhora, Não, pode falar. a mãe tinha o costume de levar pra gente pão com ovo, como lanche, né? Além do lanche normal, a mãe chegava lá na hora do intervalo, ai, que coisa fofa, assim, né? Carinho de mãe, né? Que a gente, né? E daí quando eu vejo pessoas igual a senhora, assim, pode ter certeza, eu tenho carinho de mãe pela senhora, por todas as pessoas, assim, com mais idade e que me conhecem de longo tempo. Creia, eu tenho carinho por vocês de mãe, viu? De filho, no caso, vocês como mãe. Dona Odete, o que levou a senhora a estudar naquele ramo que a senhora iria dar aula? Quando a senhora era criança, a senhora brincava de ser professora? Brincar, não. Mas eu, desde criança, eu sempre tinha o meu pensamento que eu queria ser professora. Uau! O meu pai, inclusive, ele sempre falava assim, vai crescer, daí vão chamar a Dona Odete. E eu ficava assim, orgulhosa, quando ele falava aquilo, né? Vão chamar a Dona Odete. Então, eu me incentivei. Aquelas palavras dele eram um incentivo para mim. E sempre gostei. Inclusive, quando na época lá eu terminei o 4º ano e fiquei 1 ano sem estudar, porque a minha mãe achava que ela não tinha condições de pagar meus estudos, porque ali entrava material, entrava uniforme, talvez alguma mensalidade, mas eu fui a fundo, eu mesmo fui na escola, falei com a diretora, ela falou, não, aqui não precisa você trazer, você não vai pagar mensalidade nenhuma, é só o teu uniforme depende de você aí, você vai usar 2 anos, 3 anos, quanto for, enquanto tiver bom, você está usando. Que legal, Dona Odete. E livro também não vai ser preciso, naquela época, né? No ginásio, que a gente falava, né? No ginásio precisava de comprar livro, material. E na normal regional, eles davam tudo por escrito, então a gente tinha que ter caderno para copiar, então a despesa era caderno. Daí, uma tia minha foi e falou para minha mãe, ela quer estudar, então deixa que ela vai estudar,
Tem tantos aí que choram para não ir para a escola, né? Exato. E eu sempre querendo, pedindo que eu queria estudar. Até que eu perdi um ano, Aham. né? Mas no ano seguinte, Recuperou. recuperei, fui lá. É. Graças a Deus, nunca reprovei. Olha que legal. Não tinha lá as melhores notas, mas passei, Foi bem, nunca, foi bem. Nunca reprovei. Aham. Então, graças a Deus. Sabe quem que eu irei entrevistar no Dia dos Professores? Eu irei entrevistar a professora Elfi. A professora Elfi, Conheço. que deve ter sido ou a minha primeira professora ou a segunda professora. Porque a minha primeira professora foi a dona Neide, que talvez a senhora lembre dela também, né? Uma professora moreninha, muito Dona Neide querida. Dona Borges, né? Aham, exato. E então vou entrevistar a professora Elfi, que não perde uma matéria do Berecando. Professora Elfi, um abraço, viu? Vai ser uma alegria, né? Deus nos dando vida e saúde, entrevistar a senhora, viu? Elf foi minha amiga, trabalhamos junto no Costa Silva. Sério? Uma ótima professora Olha também. que legal. Aí ela falou assim para mim, o Bereque do céu, né? Porque geralmente os professores da gente, além de chamar a gente pelo Oberec, que sou mais o Edivaldo, né? Edivaldo do céu. Eu estava começando no magistério naquele tempo, então vocês foram, se não a minha primeira turma, talvez uma das primeiras. Então que legal saber que a gente, né, pôde estrear aí a vida da professora Elfi aí, ou quase que estrear a vida da professora Elfi aí no magistério. Um abraço, professora, obrigado pelo carinho que a senhora tem com o meu trabalho. Aí, dona Odete, a senhora, nós vamos especular aqui sua infância, viu? Pode. Dona Odete, qual foi aquele presente que a senhora ganhou dos seus pais que a senhora nunca esqueceu? Presente. Uma boneca, ou um travesseiro, ou uma blusa, uma japona, ou alguma coisa assim. Eu era criança, eu queria muito ganhar um sapato de verniz. Olha lá! Eu vivia pedindo para o meu pai, eu quero um sapatinho de verniz de pulseirinha, falava, né? Olha que bonitinho. Eu acho que foi esse o presente que mais me marcou. Olha que legal. A senhora lembra? Eu vivia alisando o sapatinho, porque a verniz não brilha. Então tinha que ele estar brilhando. Olha que bonitinho. Quantos anos a senhora tinha, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, mais ou menos. Olha Eu não era assim muito pequena, mas... Olha que legal. E a gente ganhava presente, era só no Natal. Era verdade. Era só no Natal, não é? Porque não tinha esse dia da criança, Páscoa, como hoje. Páscoa a gente nem sabia. Exato. Nada, não ganhava nada. Era no Natal, porque lá em Piraí tem a festa, o padroeiro da cidade é o Menino Jesus. Olá, que legal. O padroeiro é o Menino Jesus. Então, sempre no Natal tem novena, tem a festa. Exato. Então, todo mundo se prepara para aquela festa, né? Daí, meu pai me deu, foi do Natal. A senhora sabe que o meu tamanho faz com que as minhas roupas eu uso por muito tempo. A verdade é essa. Eu tenho o costume de, geralmente, no Natal, comprar roupa. Geralmente no Natal. Então, quem sabe, sem eu perceber, é justamente por por aquele costume que nossos pais tinham. Talvez seja isso. É verdade. Ô, dona Odete, aí, já na sua vida de casado, o seu esposo, ele trabalhava com caminhão. Caminhão. Né? A senhora preparou muito almoço para levar para o serviço. Conte como que era essa questão. Vocês tinham funcionários, outros trabalhadores com vocês? Como que era? Não, a gente não tinha funcionário, porque era ele mesmo. A gente tinha um caminhão, né? Entendo. Então era o caminhão o caminhão era o sustento da família. Exato, que bonitinho. Então ele tinha o ajudante dele, né? Mas o ajudante morava na casa, né? Então, tudo certinho, já tinha lá a família dele lá. E aí, dona Odete, Agora, quanto a almoço, marmitinha, né? Levantava de madrugada, isso antes de eu começar a trabalhar, né? Então, levantava de madrugada, bem cedinho, às vezes 5 horas, assim, já estava no fogão lá, fazendo a marmitinha dele, para ele levar.
Olha lá, que legal. E daí ele começou a trabalhar com o caminhão. Quando a senhora casou, ele já trabalhava Já. com o caminhão? Olha lá, que Já legal. trabalhava. Então, logo no começo do casamento, a senhora já pegou essa rotina de preparar a comidinha dele. Isso. Olha que... Porque sempre ele trabalhou aqui na Clabin mesmo, né? Lá em Ventania ele trabalhava numa serraria do Esguário, né? Aham. E depois que a gente veio para cá, ele sempre trabalhou aqui na Clabin, mas puxando madeira, fazendo os fretes aqui, né? Ele nunca gostou de viajar assim para longe, sempre foi aqui mesmo. Então todo dia ele levava a marmitinha e à tarde estava em casa. Olha que bonitinho, eu falo assim, por quê? Eu com a minha irmã, a gente acordava para viradear. Você sabe o que é viradear, comer o viradinho lá, né? Que o pai comia antes de ir para Clabin. Meu marido também comia assim. Olha que legal. Só que ele não dizia viradjar, ele era mexido. Olha, era feijão com arroz. Assim, olá, que legal, que legal. Mas só que daí, a Edivane, que foi professora há muitos anos também, né? Ela sempre, eu sou gêmeo com ela, e ela sempre mais esperta que eu, mais ativa que eu. O que ela fazia? Eu, aquele bobão, velho, meio que dormindo assim. Então, não. Aí, dona Odete, a minha irmã, a mãe colocava lá de vez em quando ó, um ovo lá, uns pedacinhos de carne. O jeito que eu tava assim, ó, meio dormindo, a hora que eu ia pegar a carne, a Edivane, ó. Já tinha tirado do teu Já prato? tinha comido ali rapidinho. Tinha comido dela. Eu dormindo, ela ia no meu lá, ó. É tempo de criança, né? Minha irmã querida, um abraço para a Edivane, viu? Ô, dona Odete, e aí, qual a lembrança assim que a senhora tem na época do seu esposo trabalhando com o carro, né, de madeira, né? Sim. Qual uma lembrança assim engraçada que a senhora tem assim? Sempre tem umas lembranças. Eu vou perguntar de uma lembrança engraçada e uma lembrança assim meio que o Beneco, aquele dia foi meio sofrimento, mas uma engraçada. Engraçada. Alguma vez ele chegou e falou, mulher do céu, sem querer a comida deu uma azedada, que não é culpa da senhora, era por causa do muito calor, né? Não, assim, engraçado, até que não tem, porque a gente saía muito com o pessoal, os vizinhos, conhecidos dele. Ele gostava muito de ir na bacia, levar o pessoal para tomar banho. Oh, isso é muito bom! Que legal! Enchia o caminhão nos domingos, assim, né, com os vizinhos aqui. Daquele tempo não tinha guarda, não tinha nada, era legal, tudo livre, né? Que ele fazia isso. Tinha as grades, às vezes, no caminhão, ele colocava, né, as grades. Então, o pessoal gostavam daí, né, os vizinhos aqui. Ai, que legal! Fazia o nome. Ia tudo lá para a bacia. O pessoal adorava, né? Porque já quando a gente... Até hoje eles lembram. Ai, que legal, tempo, né? que legal. E faz tempo que a senhora mora aqui? Faz tempo. Então daí, esse povo hoje aí, que já é vô, né? Que já é mamãe, eles que iam com vocês. Que legal. Vamos fazer assim, lembra alguém que mora perto aqui da senhora, que ia lá pra bacia com vocês? Eles vão ficar loucos de alegre. Lembra duas? Todo mundo, né, Ana? Todo mundo? A rua inteira? Lembra o nome? O pessoal da Vila Osório, a gente morou lá também um pouco na Vila Osório. A pessoa vai ficar feliz de lembrar que a senhora lembrou o nome. Mas aqui o Everaldo. O Everaldo era um dos primeiros, e os irmãos dele, né? O Isaqueiro. Oi, Everaldo, se fosse hoje, você levava a Tatiane, né? Pra fazer companhia com você lá. Um abraço para a professora Tatiane, né? Isso, né? Que legal! E os irmãos dele, quase todos, né? As primas dele também. Olha, a tia. Daí vocês mudaram para Vila Osório e seu esposo? Antes a gente morou na Vila Osório, depois que viemos para cá, né? Que legal. E a gente construiu aqui, né? E daí lá na Vila Osório, seu esposo também fazia essa graça com o pessoal? Fazia, levava o pessoal de lá. Então a gente ficou conhecido lá e aqui, né? Tinha muito conhecido de lá, né? E era uma festa, né? Era uma festa, nossa, nem fale. Viu, esse negócio esse negócio dessas gentilezas aí, dona Odete, meu irmão conta uma história, que um senhor tinha uma caçamba, uma tambeira, e deu carona para um sepultamento. Nossa. Chegou na hora lá no cemitério de São Marcos, só não tem ideia o que o rapaz fez. Ligou lá o negócio,
ligou lá e aí essa pessoa descarregou o pessoal como se fosse terra, meu Deus do céu. Aí, acho que diz que houve isso aí. Daí, daí nunca mais o pessoal quis a carona deles. Falou, não, pode parar aí. Graças a Deus, o do meu marido nunca aconteceu, né? Porque não foi assim como você perguntou, uma coisa engraçada. Mas foi um fato muito bonito. Foi um fato, né? Que ele gostava de fazer, ele tinha muitos amigos. Viu? Mas isso eu imagino uma criançada, alegria, né? Quantas amizades isso trouxeram para vocês, a senhora tão querida, Ana também, né? E quando chovia, né? Era interessante que era tudo festa. Era mais festa ainda, né, Ana? Porque, ai, gente, tempo bom, né? Eu lembrei de uma passagem. A gente passava em Harmonia, tinha o meu irmão que morava lá, né? A gente passava lá com o caminhão, pegava eles também, a família. Tá. E nessa época, o meu sobrinho, até que trabalha na prefeitura, o José Valdeniro. Um abraço, José Valdeniro. Ele foi ali da Rua Gama, descalço, e era verão. Chegou a queimar toda a sola do pé dele. Foi engraçado, né? Foi, acabou que foi, gente. A gente ia pra bacia, né? Ele deixou o calçado. Ele já estava no clima do calor. Meu Deus! E a gente estava indo para a bacia, né? E ele foi descalço, assim, andando longe. Queimou toda a sola do pé dele. Assim, olá! Né? Viu? Dona Odete, quando você fala na Rua Gama, você fala na Harmonia, eu fui... estudei para ser padre quando eu tinha 15 anos. Então tinha 2 momentos ali que eu tentava ser sério, mas que eu dava risada na hora que cantava 2 hinos. A senhora lembra que quando chegou ali no Bar Grande uma vez, o supermercado Paraty? Lembro. Ok. A gente fez compra lá algumas vezes também. Aí que é o problema. Na hora que cantava, meu coração é para ti, Senhor. Pô, a igreja está fazendo propaganda do supermercado Paraty. Brincadeira. Eu dava risada porque eu lembrava. Olha só, na hora da missa, o que o rapazinho aqui no seminário ia lembrar. Outro momento que eu dava risada. Eu confio em nosso Senhor. O meu apelido lá em casa era Pio. Falei, tô feito, ó, fala de mim, do ídolo. Umas coisas assim de criança, umas coisas engraçadas, umas bobeirinhas, mas que fazia a gente sorrir, né? Fazia a gente sorrir. Eu fico lembrando, assim, porque tem gente que não lembra nem da primeira professora. Eu lembro desde a minha primeira professora, do primeiro ano. O nome da minha professora do primeiro ano foi Delminda. Olha que legal. Lá em Piraí do Sul. Ela foi querida com a senhora? Foi, era muito boa. Olha que legal. Aí, os filhos acharam que eles iam escapar da gente falar deles, quer ver? Quero saber do seu filho, qual o seu filho mais velho? A mais velha é a Ana Maria. A sua filha mais velha é a Ana Maria. Isso. Ela faz de conta que ela não está aqui. Eu quero saber qual uma coisa muito engraçadinha que ela fazia desde que nasceu até os 8 anos de idade, que marcou a sua vida. Vou perguntar de cada um deles. Pode ser alguma traquinagem também, não tem problema não. Pode. É assim que eu lembro bem agora, no momento, é que ela não andava descalço quando ela era pequenininha. E até hoje. Sério? Até hoje. Desde pequenininha era de chinelinho, de sapatinho. Se tirasse o calçado dela, ela ficava sentada. Ela não saía. Sério? Olha que gracinha. Até hoje, Ana? Até hoje ela não anda descalça. Olha que legal. Isso é muito bom. Isso é um cuidadinho, né? Agora, a outra, Ana Lúcia, desde pequenininha já foi mais rebelde. Ela, conta alguma coisa engraçada desse tempo dela. Então, na minha casa a gente tinha a pia, e eu naquela época não tinha geladeira. Então, o feijão, por exemplo, a gente fervia todo dia, né? Para não azedar. Exato. Então, eu guardava ali na pia a panela de feijão. E outras coisas, né? Claro, as panelas. Sim. Mas tinha o cantinho ali que eu deixava ali o caldeirão de feijão. Isso. Ela muito sapequinha, ela ia gatinhando, desde que engatinhava ou andava, ela me escapava, ela ia lá na pia, ela mexia no feijão e derramava tudo. Muito bom, muito bom. Era sempre. Viu, fazer igual nossos pais falavam antigamente. Qual que é o próximo filho que a gente vai fazer a cadeira agora? É o
o filho, né? O Jande. Jande, chegou a sua hora agora. Vamos ver qual que era a notícia ou uma coisa que a mãe lembra. O Jande também sempre foi um filho assim muito, muito bonzinho, muito acomodado, piá, né? Aham. Então sempre os piás são mais malandros. Mas ele sempre foi Ele assim, era um tranquilinho. menino bem acomodadinho. Aham. E Mas mesmo assim a mãe vai lembrando. ele não alguma coisa. brigava, não era briguento, nada, Uhum. né? Então a gente tinha os vizinhos aqui da frente, que Isso. são os irmãos do Everaldo. Aham. E então, nem com eles a gente nunca teve assim Olha que briga, legal. desentendimento, porque sempre quando tem criança, É, um atira pedra na casa do É, outro, aquela exato. coisa, o pai vem reclamar, Aham. alguém, né? Então, Mas nunca- alguma nunca coisa. aconteceu. Mas uma mania. Mas, Exato. Ó, um o dia- mais que eu gosto, hein? Hã? Um dia eu saio aqui no portão e eu vejo o Janda agarrado com o Elcio, irmão do Everaldo. Aham. Ali estavam brigando. Olha, coisa rara acontecer. Coisa rara, porque isso aí eu lembrei. Assim, Aham, porque sim, claro, claro. foi uma Que coisa era raro, né? mesmo, né? Eita. Eu nunca via ele brigando, né? E Aham. naquele dia ali, os dois ali parecem dois galinhos brigando, sabe? Eles tinham mais ou menos o quê? Quantos anos mesmo? Eles eram bem pequenos. É. Né? Eles eram, acho que eram uns 9 anos. 10 Olha anos. que Eram lembrança. criança Era mesmo. criança, não, justamente. Daí, quando os dois me viram, né, eles já Pararam na hora. né? O Elcio já foi para casa dele, o Jânio já veio para dentro, né? A gente já conversou. Deu tudo certo. Deu afinal. tudo certo, mas não foi nada. É nada Não teve- demais, né? não Coisa teve- de criança, Não né? teve consequência nenhuma, Coisa de né? criança. Qual que é a próxima que a gente vai? Agora, a próxima, a Elizabeth. Elizabeth. Alguma coisa engraçadinha da Elizabeth que a senhora lembra. Elizabeth, Uma mania, que foi a caçulinha, né? caçulinha. Conta alguma coisa dela pra nós. Daí ela já estava mocinha, que eu não tenho lembrança de alguma coisa menorzinha, porque nessa época que ela era criança, Aham. tinha 3 anos, Aham. eu voltei a estudar. Ah, verdade. Então a gente se preocupou também mais. Mas lá, a questão lá da escola. E daí ela ficava com a minha sogra, né? Mas tudo aqui junto. Isso, né? aham. Minha sogra morava aqui do ladinho. Aham. Minha sogra foi uma mãe para mim também. Olha que bonitinho. Ela que cuidou dos meus filhos para mim poder fazer a escola normal, né? Da época. Só lembrando em memória o nome da sogra da senhora. Dona Ana Diniz. Dona Ana Muita Diniz. gente conhecia Olha que ela. legal. sabe? Aham, aham. Porque daí as pessoas que veem a nossa entrevista, eles ficam felizes de ver que a senhora lembrou da Dona Ana Diniz. Ah, mas daí a sua filha, a senhora... Então ela gostava muito de sarau. Ô, tempinho bom do E sarau. daí o pai, né, não deixava ela sair, né? E a gente tinha cuidado e tudo, né? Aham. Daí até que o irmão também já era mais velho, né? Aham. Então ele levava. Olha Falava, que legal. então eu levo ela. Olha. Mas daí ela ficava boazinha para ele, ela corria, engraxava o sapato dele e arrumava ele. Como que é o nome do seu filho mesmo? Jande. Eu lembro do Jande, eu só não lembrava do nome. Quem sabe daí o Jande fazer um trato assim, ó, de repente eu ver uma mocinha bonitinha, isso não conta pra mãe não. E daí a filha também fala, então nós estamos tratados, a mesma coisa comigo aqui. Ô, tempinho bom, né? Viu? Porque, rapaz, tem os amigos dele, né? É. Ela chegava lá, ela ficava amigas dela dançando. Viu? Aquele tempo era muito bom, né, Era dona muito Odete? bom. A gente liberava os filhos da gente para essas festinhas, a gente sabia que era outro comportamento, né? Era outro sentido da história, né? E a gente não tinha tanta preocupação. Questão de assim, segurança. Né? Segurança, tudo né? mais, né? Ia e vinha, né? Tudo bem. Os amigos bons, né? Olha lá. Ô, dona Odete, Telêmaco Borba, o que a senhora lembra, assim, dessa cidade que marcou no seu coração em termos da cidade? Pois olha, cidade de Telêmaco Borba é onde eu cresci, como é que se diz? Profissionalmente, Profissionalmente. como pessoa também, Como o pessoa, casamento se porque fortificou, né? Quando eu me casei e vim para cá, eu era uma pessoa, né? Uhum. Nova, depois consegui estudar novamente, me formar, trabalhar, hoje sou aposentada, Uhum. e devo muito também aos, como é que se diz, ao seu Carlos, que na época, Carlos né? Hugo, O Carlos Hugo, que mudou a nossa cidade, né?
que a gente lembra muito dele, que ele foi um bom prefeito, né? E eu amo muito essa cidade aqui. Olha que bonitinho. Eu amo essa cidade. Não adianta falarem, né? Porque tem, não que não adiante, são pessoas que falam mal da nossa cidade. Então, a gente gosta da nossa cidade. Depende muito de como que a gente vive. Exato. Ô, Dona Aldete, me conte do carinho que esses filhos cuidam dessa joia preciosa que é a senhora. Conte hoje, né? A senhora, a gente passa aqui, a senhora está conversando com os vizinhos, está aí às vezes com algum filho conversando ali, eu passo ali, ô Dona Aldete, me conte a vida hoje. Grito também, ó. A senhora responde, a senhora é muito querida, a senhora é muito querida. Como está a vida hoje, o relacionamento? Meus filhos, graças a Deus, não tenho nada a reclamar, todos deram boa gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos me cuidam bem, né? Todos juntos, né? Inclusive a Ana está aqui comigo. A outra filha, Ana Lúcia, que morava em Curitiba, veio para cá também. A gente conseguiu fazer uma casinha para ela, está morando aqui do lado. E a outra filha também estava em Curitiba, agora está morando aqui em Telêmaco. Não está aqui junto, mas está morando em Telêmaco. E o filho continua em Curitiba porque ele tem negócios lá, né? Então ele tem firma lá, tudo, né? Mas cada comemoração que a gente tem, né? É Páscoa, final de ano, Dia das Mães. Ele sempre está por aqui, né? Nesse momento, uma foto em família aqui. Os aniversários não perde um, né? Ele sempre está aqui, né? Sempre está aqui. A Ana fez o sinal ali, que sempre cantando os parabéns ali para a mamãe, né? Nesse momento, uma foto aqui. Pode vir bem. Nesse momento, uma foto aqui em família da senhora, viu? Uma foto recente aqui, viu? Ô, Dona Odete, a gente não vai esquecer de falar o nome dos netos, dos bisnetos. Vamos começar pela filha, né, mais velha. Vamos lembrar os filhos que tem. Vamos começar a falar dos filhos agora, né? A Ana deu netos para a senhora? Deu 2 netos. Olha um casal. Como que é o nome? De filhos. O Paulo Ricardo e a Ana Carolina. Paulo Ricardo, depois eu pego o autógrafo teu. Você é do RPM? Você foi levada a... O que fez o nome do Paulo Ricardo? Exatamente, porque o Paulo Ricardo lá na RPM. E no dia que o Paulo Ricardo esteve aqui, você foi no show? Não. Não pôde ir. Ai, que dó. Você não estava aqui. Então quer dizer que eu acertei. Que legal. E daí a Ana Carolina, que é a Carol. Nesse momento, uma fotinha aqui da Ana Carol, que me deu entrevista logo que o site Americano foi fundado, né? Ela estava correndo atrás na questão da moda, então nesse momento ela, a Ana Caroline, com a Ana, né? Aqui, uma fotinha de vocês aqui, tá bom? E aí, nenhum dos dois tem filhos ou já? O Ricardo. O Ricardo tem um casal de filhos também, né? A senhora lembra o nominho? Lembro, sim. Fala o nome da esposa. O Robledo, o menino, né? Robledo. E a menina é Danuzi. E o nome da esposa do Paulo Ricardo? É Valéria. Valéria. Um abraço, Valéria, viu? Um abraço ao Paulo Ricardo também. E aí vamos para... Daí a próxima filha? Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela é solteira, né? É solteira. E daí, a próxima... Daí é filha ou já vem o filho? O filho. O filho teve 4 filhos. Olha que legal! Qual o nome? Ele é casado com a Rosana. Rosana Antunes, do Embaú, né? Ela era do Embaú. E daí tiveram 4 filhos. O Kaique, a Emanuele, a Nicole e o Igor. E alguns dos netos já casou? Não. Todos estão solteirão ainda. Solteiros ainda, né? Estão namorando ainda. Logo dão os netos para você, né? Logo vem os netos. Os bisnetos, né? Bisnetos.
filhos. E daí a... A Elizabeth, Aham, que é a caçula, a né? caçula. A Elizabeth, ela A tem Elizabeth filhos? teve 3 filhos. 3 filhos. Como que é o nome? Ela teve o... A gente chama ele de Juninho, mas o Aham. nome dele é Marcelo. 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 Uhum. E daí veio o Pedro Henrique Pedro Henrique. e a Gabriele. Gabriele. Mas que legal! E esses netos e também bisnetos que tem, é um amor com a vovó, né? Um amor. Todos eles Olha que viveram aqui na minha casa, me querem assim muito bem, né? Me respeitam muito. Eu sou a vovozinha deles. Olha que gracinha, que bom. E me conte, o que que a senhora, qual o seu sentimento aqui no bairro Socomim? Né? O bairro que eu nasci aqui no Socomim. A senhora tem um carinho enorme por esse bairro? Aí o Juninho... O Juninho teve também Aham. uma filha, Qual que é o nome? Marcela. Marcela. Ela tá mocinha, Aham. tá com 15 anos Olha já, que legal. que foi a minha primeira Bisneta, que legal. Nossa, imagina o carinho Primeira da bisneta. Bisa, né? Aham. E, além, E além da Marcela? além da Marcela, dele é só a Marcela, né? Aham. E daí a Gabriele, que é a mais nova filha da Elizabeth, Aham. ela tem uma filha também, que é a minha bisneta, é Lavínia. Lavínia, olha que legal. Um abraço, então. Olha que família linda, né? E o Pedro Henrique não teve nenhum filho, Aham. por enquanto. Né? Olha que legal, Casado há pouco tempo Aham. também, né? Importante a gente lembrar aí os netos, bisnetos, né? Que ficam todos Isso. felizes, né? Eles vão falar, você entrevistou minha avó, minha bisa, você não falou meu nome, que história é essa, né? Daí vão puxar minha orelha com razão, Pois né? é. É. Conte do carinho que a senhora tem, acho que tem, pelo bairro Socomim. Carinho. Eu morei pouco tempo na Vila Osório, né? Aham, E mais tempo aqui em Socomim. aham. Então, eu gosto muito do bairro. Nunca tive problema nenhum, né? Aqui, graças a Deus, a gente está perto de tudo, né? Exato. Do movimento mesmo, a gente já virou centro aqui o nosso Socomim? Socomim, Aham. né? E temos os postinhos de saúde, né? Que é Aham. os UBS, Os mercados perto. clínica da mulher, É verdade. tudo pertinho, É. Farmácia, consultório, tudo perto. Restaurante. A Vinça aqui A pertinho, Vinça, né? é. Bombeiro, tudo aqui É. pertinho. Verdade. Então, a gente está aqui no centro já, ó, Aham. Socominho e Alto das Oliveiras, Aham. é unido, né? Aham. Então, E a a gente gente- mora aqui no meio dos dois. E a gente tem que todo é o atendimento, centro, né? todo atendimento. Que A bom. gente gosta muito daqui. Que bom. Ô, dona Odete, o Dia das Mães, né? Agora eu vou falar do ponto principal aí. Qual o recado que a senhora deixaria para as mamães, né? Qual a mensagem que a senhora deixaria para as mães? A mensagem que todas as mães sejam felizes junto com seus filhos, né? Que nenhuma mãe passe esse dia longe dos seus filhos. A gente sabe que muitas vezes não dá certo do filho estar junto, né? Uhum. Mas que Deus abençoe todas elas e que Deus abençoe os filhos também, né? Tá certo. Que sempre estão fazendo o possível para estar junto com as mães, né? E que nenhuma mãe derrame lágrima pelos seus filhos. Dona Odete, um detalhe que eu vejo assim, eu gosto muito, e no Dia das Mães, antecedendo o Dia das Mães, eu gosto muito de ir na avenida. E daí na avenida eu falo para as pessoas, viu, deixa um recado para suas mães, ou você é mãe? Ó, o que representa para você ser mãe? Aí, Dona Odete, Ana, eu vejo algumas que falam assim, mas eu não tenho mais a mãe. E daí eu aprendi uma coisa, a você que não tem mãe, você tem uma vizinha muito querida, com uma idade maior que você tem uma vozinha, você tem uma tia, tem uma irmã mais velha, que de repente faz esse papel de mãe, né? Então a todos aqueles que não têm, já que suas mães foram já chamadas por Deus, estão no céu olhando por você, que você tenha esse conforto de ter na avó,
você tem esse conforto de ter uma vizinha idosinha bem queridinha, né? Você tem o conforto de ter em uma tia, numa irmã mais velha, né? O carinho de mãe. É mais ou menos isso mesmo? Isso, é isso aí mesmo. É verdade. Porque tem muitos filhos que já não têm a sua mãe mais, né? Então, que os filhos reconheçam aqueles que têm a sua mãe ainda aqui, né? Que dê aquele abraço bem carinhoso na sua mãe, porque ela ainda está aqui, né? Olha que bonitinho. Dona Odete, eu não ia perder a chance de perguntar para a senhora da alegria que foi a Ana Maria dar o título de mãe para a senhora, né? Primeira vez que a senhora ganhou esse título foi graças a Ana Maria. É, Conte de alguns detalhes do nascimento dela, como que foi no sentido que a alegria que a senhora, né, da primeira filha. o primeiro chorinho, né? Exato. Porque na hora que nasce, chora, né? É. Então a gente se emociona com aquele chorinho do bebê. Uhum. E depois vem as emoções Uhum. seguintes, né? Uhum. De ser mãe, a gente sabe que é uma responsabilidade, né? Uhum. Eu fui mãe com 20 anos. Olha que legal. 20 anos já ganhei a Ana Maria. A senhora lembra se a senhora já estava reservando as roupinhas dela lá, assim, eu não lembro bem como que chamava aquelas roupinhas, porque daí tinha lá alto bijouzinho, tinha as fraldinhas, tinha toquinha, né, e tal. A senhora lembra, assim, daí aquela roupa principal, assim, Ana, das crianças que quando nascem, tipo, eu não sei como chamar, a senhora lembra, assim, que a senhora preparando as roupinhas dela antes, era tudo muito legal, né? Muito legal, muito emocionante, né? Roupa de E... maternidade. Oi? Roupa de maternidade. Roupa de maternidade, né? Sim. Naquela época, porque eu tive 4 filhos. Isso. Meus 4 filhos nasceram em casa. Olha que bonito isso. Nunca eu ganhei no hospital, Aham. né? Sempre foi assim, com parteira. Olha que bonito Naquela isso. época, e graças a Deus tudo correu bem. Aham. Era rapidinho meus partos. Os partos, né? Que Aham. legal. Mas correu tudo bem. Mas era uma emoção. Inclusive, a primeira filha, Aham, a Ana. eu esperava, ela nasceu no dia 17 de abril, Ah, e eu esperava ela na minhas contas, né? Porque Exato. a gente fazia as contas, né? Exatamente. Quando que vai nascer? exato. Eu esperava do dia 18 em diante. Olá. Ela veio no dia 17, num dia de Páscoa. Olha que bonito. Então quer dizer que a No dia da Páscoa para a Páscoa. senhora tem uma celebração a mais. Aham. Olá, Que Ana, que legal. Hoje nunca cai, né? É Aham. muito difícil, né? Passa anos para cair o aniversário dela no dia de Páscoa, né? Aham. Mas ela nasceu num dia de Páscoa, Vamos fazer 17 de abril de 60. Vamos fazer assim, em homenagem a isso. A senhora vai conseguir para mim, a Ana consegue para mim, uma foto da Ana lá pelos seus 10 anos de idade, ou a Ana lá com criança, bebê ainda, Ana. Você vai fotografar uma foto, depois você manda para mim colocar nesse momento em homenagem a esse fato maior ainda de você ter nascido, né? No dia da Páscoa, viu? Você consegue para mim? Então tá jóia. Ô, Dona Odete, fique à vontade para sua saudação a todos que vão ver a senhora, que vão assistir com carinho, né? A nossa sempre professora Odete. Fique à vontade para deixar a sua mensagem. Eu quero agradecer você, Imagina. né, pela entrevista. Eu fiquei assim preocupada porque a gente já não está mais na ativa, fica só em casa. Eu estava meio preocupada com as perguntas que o Berec ia fazer para mim. Eu não sabia, ele não me passou nada. Ele falou, não se preocupe, ele É um me deixou bate-papo. bem à vontade, é só um bate-papo. E acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Gostaria E de quero deixar... agradecer a Deus também por a gente estar aqui nesse momento. Eu já estou com 85 anos. Lembro, estou bem lúcida, graças a Deus. Estou bem lúcida. Está com a gente por longo tempo. Com saúde, Uhum. né? Minha saúde, sempre que a gente vai no médico, tá boazinha, tá tudo nos controles. Se né? cuide por nós também, porque nós amamos muito a senhora. Então, tá bom. Obrigado. É. E eu quero que Deus abençoe a todos,
todos os munícipes, meus amigos, Aqueles que foram seus alunos. Berec, né? Foram muitos. E eu fico muito orgulhosa quando eu saio na rua que é alguém que eu nem conheço mais, grita, professora Odete! Isso é uma alegria É que uma não tem tamanho. alegria, porque eu não perdi o título ainda de professora. A senhora sabe, ai que lindo, uma vez professora, sempre professora, Sempre viu? professora. Aí, e por falar nisso, a senhora torce para algum time de futebol? A senhora é corintiana? Você não vai me bater? Não. Não? Eu torço pro Palmeiras. Ei, dona Odete, aí eu gostei, aí eu gostei. Aí eu gostei. A senhora sabe que hoje eu não torço assim para um time, é por causa do meu irmão Jair. Eu sou palmeirense, assim, na hora que é para torcer para alguém. Que legal, aí então tudo certo. Aí. Tudo certo, então eu pensei que você era corintiano. E sempre que eu faço entrevista e falando do time, eu brinco com a minha irmã que é corintiana, sabe? Eu falo assim, fazer o quê? Eu gosto da minha irmã, é corintiana, mas é a vida. Mas tudo por brincadeira, né? Dona Odete, então vamos dar um tchauzinho lá, né? O pessoal vai ficar feliz. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães a todo mundo. E muito obrigado, senhora, pelo carinho, viu? Obrigado. Tá bom? Obrigado por você ter vindo aqui, Imagina. ter tido esse tempo comigo. E não sei se eu falei alguma coisa que não devo, Foi tudo muito jóia, muito jóia. Gente, mas eu quero agradecer a todos, né? Como eu falei, quero agradecer um abraço para minhas amigas de escola, os alunos, que muitos alunos eu lembro o nome. Agora, hoje em dia, já muitos eu e daí se a já gente estou falar o nome esquecendo de o uns, nome. esquecer do outro, É, fica se triste, falar, né? isso aí, né? Então, minhas diretoras do Costa e Silva, que eu amei muito também, sinto muita falta delas, porque era uma vida ali junto, Exato, né? exato. Uma vida. Mas Foi legal. mais de quase 30 anos Quase já 30 anos, junto, né? né? Verdade. Mas tá jóia, gente. Feliz Dia das Mães a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.